Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar início ao nosso terceiro livro, onde nós iremos abordar os aspectos naturais e demográficos da América Central. No livro passado, nós terminamos de estudar sobre a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México, e agora nós iremos abordar os aspectos naturais e sociais que a América Central tem a nos oferecer. A começar pelos aspectos naturais. É um continente que possui 20 países, tem 735 mil quilômetros quadrados e ele está em uma zona de iluminação intertropical. O que significa isso? Ele está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O que significa isso? Traz uma predominância de climas quentes, sendo característico desse continente, dessa parte do continente, e faz com que tenha bastante ilhas paradisíacas, e isso é uma importante forma de alavancar a economia graças ao turismo. Vamos lá. Esses são os países. Esses países são divididos na parte istmo e a parte insular. A parte istmo, presta atenção, é a parte que liga os continentes por terra, ok? E a América Central são os países formados por ilhas, ok? Sendo a principal delas Cuba, a ilha de Cuba. Então, por isso, insular, ilhas. Vamos lá. Aqui umas pesquisas para vocês fazerem que o livro pede. E essa aqui é a divisão do continente. Temos a parte istmica, que é essa parte que liga o continente por terra. E temos a parte insular, que são os países em ilhas, certo? É importante a gente citar que a América Central ela está em uma região, como vocês podem ver, de instabilidade geológica muito grande, porque ela está entre o encontro de placas tectônicas. Então isso faz com que na América Central seja bastante comum ter vulcões ativos, dobramentos modernos que são montanhas e vários terremotos. Beleza? Um desses vulcões são na Costa Rica, que vocês podem ver na imagem a seguir. A porção continental apresenta um relevo montanhoso, como vocês estão lendo aqui no livro comigo. Esse relevo montanhoso ele é característico dessa parte continental. Já na porção insular, como são vários países com ilhas, então predomina algumas ilhas, algumas planícies e vários locais de instabilidade tectônica. Dessas estabilidades ocorreu um abalo sísmico, que foi um dos terremotos mais divulgados e mais tristes da história, que foi lá no Haiti em 2010, onde matou mais de 200 mil pessoas. Mas esse número também ele é aumentado graças à precariedade que o Haiti tem, por ser um dos países, é o país mais pobre do continente americano como um todo, e um dos países mais pobres do mundo. Então eles não têm uma infraestrutura que consiga minimizar esses impactos e tudo que destrói nesse local, já por ser muito carente, acaba por ter um dano muito maior. Aqui nós temos a distribuição da parte istmica, aqui ó, onde cola a América do Norte, o centro, que é a América Central, e a parte istmica que cola a América do Sul. E aqui temos a parte insular, ok? Então temos mais aqui, ó. Vamos lá. Como eu falei, nessa região tem vários vulcões ativos e muitos desses vulcões eles atuam como forma positiva na fertilidade dos solos. Só que grande parte desses vulcões e terremotos são prejudiciais porque eles atingem a parte urbana, o país mesmo, não somente nas suas totalidades que não são habitadas, já que a distribuição é irregular, mas nos grandes centros também, como eu falei do Haiti. E algo que é bastante frequente nesse local são os furacões, ok? Graças à localidade desse continente,
a sua condição climática e a proximidade com os oceanos faz dessa região ser muito rica em umidade e isso também cria possibilidades mais favoráveis a esse fenômeno que são chamados dos furacões. Desculpem. Sobre como são formados os furacões, vou deixar um vídeo complementar para vocês, isso é um assunto que vocês já viram no sexto ano. Caso vocês não lembrem disso, vocês dêem uma conferida no outro vídeo que terá tudo explicado para vocês. Vamos lá. Bom, nessa região predomina dois tipos de clima, o equatorial e o tropical, parecido aqui com o Brasil. O primeiro ele é marcado por elevadas temperaturas, uma baixa amplitude térmica anual e elevada pluviosidade. O que é pluviosidade? Isso aqui é azul que vocês estão vendo. Pluviosidade, água, chuva, ok? Já no clima tropical, tem uma maior amplitude térmica que o clima equatorial. E isso apresenta um inverno mais seco e um verão mais úmido. Ambos os climas são bastante frequentes aqui no nosso país, ok? Então, tirando a porção sul do nosso país, é um clima muito parecido. E essa combinação desses fatores climáticos com os fatores naturais faz com que essa região tenha muitos deslizamentos de terras. Por quê? Na América Central eles têm um relevo montanhoso, ou seja, é um relevo muito íngreme. Ele é muito. É como se fosse propriamente a Neópolis. Neópolis nós temos ali a orla e na cidade nós temos que ir subindo, certo? Então, nesses locais é mais ainda. Então, faz com que, por ser muito úmido essa área e as condições não serem tão grandes, tão favoráveis assim, faz com que, por ser tão íngreme assim, tão inclinado e ser muito úmido, qualquer abalo sísmico faz com que tenha um deslizamento de terra muito grande, como vocês podem ver na imagem a seguir. E a vegetação é igual à floresta amazônica, ela é latifoliada. O que significa isso? É uma vegetação com folhas grandes e bastante largas. Vamos lá. A ocupação territorial da América Central ela era formada pelos maias. Os maias eles eram bastante mestres na agricultura e coisas astronômicas, arquitetônicas, eram matemáticos, enfim, tem várias características dos maias que vocês já estudaram, tanto em história quanto comigo em sala de aula. Então, tem muito sobre os maias no caderno de vocês. E assim como aconteceu com o México, praticamente toda a América Central, ela foi uma colonização espanhola. O que significa uma colonização espanhola? Significa uma colonização de exploração. Como eu já venho falando para vocês, vocês precisam ter a consciência do que significa isso. E na parte ítmica, ela era feita com mão de obra indígena baseada na mineração. Na parte insular, essa colonização também era de exploração, só que ela já era de uma mão de obra escrava e não indígena. Ambos eram escravas, mas uma pelos índios e outra pelos negros. E aqui não é mais na mineração, em sim na cana-de-açúcar. Ok? E esses países só conseguiram a sua independência na metade do século XX. Mesmo com a condição de países independentes, eles são países completamente instáveis economicamente e politicamente, principalmente o Haiti. Então, são países que, mesmo sendo independentes, eles ainda são muito ligados à economia e à ajuda de outros países. Vamos lá. A América Central, como eu falei para vocês, deixa eu só voltar aqui. A América Central, como eu falei para vocês, ela é de maioria de colonização espanhola, como vocês podem ver aqui na legenda deste mapa. E ela teve a sua colonização, que é falada como emancipação política da Espanha,
graças à saída dos espanhóis dessa região. Este assunto vocês já estudaram história ou ainda irão estudar, que a emancipação é a saída, é a independência desses países da influência da colonização dos espanhóis. E muito disso tem o interesse dos Estados Unidos para controlar essa região e enfraquecer os espanhóis. Já os aspectos sociais da América Central tem uma população de 90 milhões de habitantes, distribuídos nos seus 735 mil quilômetros quadrados, e a sua densidade é muito grande, 122 habitantes por quilômetros quadrados. Toda a distribuição da América Central ela é irregular, ok? Principalmente por causa das suas condições naturais, o seu relevo e sua posição geográfica, certo? E essa concentração era sempre próximas à costa do Oceano Pacífico ou em regiões mais litorâneas, graças ao turismo, desenvolvimento graças à colonização, entre outras coisas. E a outra parte do Oceano Atlântico é uma parte cheia de florestas muito densas, muito pântano, então é uma área muito difícil de ser explorada. E essa região, a parte istmica, ela abriga um dos países mais pobres, vários países, nem todos os países têm uma situação econômica favorável, e sendo o mais pobre deles o Haiti. Eu até coloquei aqui a renda per capita do Haiti. A vocês comparem a diferença do Haiti com outros países, você vê que ele está completamente abaixo nessa questão econômica e social. Por outro lado, também existem países que têm um índice favorável em qualidade de vida, como essas pirâmides etárias que a gente já cansou de estudar. A gente consegue perceber que essas são pirâmides etárias de países que têm um desenvolvimento maior, graças à sua quantidade de expectativa de vida e uma taxa de natalidade um pouco baixa, ok? Então, países como Panamá, os Bahamas ali, esses países eles possuem uma qualidade de vida mais favorável. E isso tem vários fatores que já estudamos. Baixas natalidades, inserção da mulher no mercado de trabalho, uma economia saudável, uma distribuição de renda mais igualitária, métodos contraceptivos, e tanto tudo isso faz características de um país desenvolvido. E também uma população idosa, não é? Como a gente já estudou isso também em países europeus. Aqui. No caso de Cuba, além dos fatores citados, a taxa de natalidade são baixas em virtude dos baixos salários da população e também em decorrência da saída de jovens que vão buscar melhores condições de vida em outros países, como os Estados Unidos. No outro extremo, do outro lado da moeda, tem os países pobres como Haiti, Honduras e El Salvador, e esses países eles já têm uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, que a gente consegue perceber pela quantidade da taxa de natalidade que é muito alta. A gente compara essa parte aqui com esta, que é bem menor, e a gente consegue perceber. Quando é bem menor, é um país desenvolvido. Quando é uma parte muito maior, é um país subdesenvolvido. Ok? E os fatores do país subdesenvolvido são uma baixa qualidade de vida, uma distribuição de renda completamente desigual, grandes concentrações de terra, falta de educação, uma falta de das mulheres no mercado de trabalho, entre outros fatores que fazem esses países terem uma pobreza muito acentuada. Por exemplo,
Honduras e Haiti. A capital de Haiti encontra uma favela que é chamada de Cité Soleil, e essa favela tem 300 mil pessoas. Então, mesmo na capital desses países, a pobreza é escancarada, principalmente depois do terremoto que eu comecei a falar no começo da aula, e destruiu a economia deste país. E outro país que sofre bastante com essas condições é Honduras. Cadê Honduras? Cadê? Aqui. Pronto. É Honduras. Ele é o segundo país mais pobre das Américas e tem uma presença de favelas e tráfico de drogas muito alto mesmo. Nesses locais também tem a maior taxa de homicídio do mundo, e esse tráfico de drogas ele é muito influente nisso, sendo uma grande percussor da desigualdade social, e muitas pessoas entram na vida do tráfico em busca de uma vida melhor, mas na realidade só aumenta a estatística de que Honduras tem a maior taxa de homicídio do planeta inteiro, ok? Então, gangues rivais, tráfico de drogas, acesso a armas de fogo, tudo isso faz desse país um país muito perigoso, além de um país muito pobre. Olha o Brasil aqui, infelizmente, onde ele aparece. Enfim, pessoal, essas aqui são as principais características da América Central. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na aula de tarde.